Capital, livro 2, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2014. Leitura dos apêndices. Apêndice 12, ponto. Suposição de que o salário é menor do que o mais-valor. Páginas 715 a 725. Até aqui, o salário e o mais-valor foram supostos como iguais. Supondo-se agora salário menor que mais-valor, temos então, uma vez pressupostas como iguais todas as condições de produção, que a mesma jornada de trabalho anual, que é igual a um dado número de trabalhadores que trabalham diariamente um dado número de horas, é expressa no valor de 600 libras, o valor do fundo de consumo, formado em parte pelos meios de consumo dos trabalhadores, em parte pelos meios de consumo dos capitalistas. Até aqui, partimos do pressuposto de que 600 dividido por 2 igual a fundo de consumo dos trabalhadores e 600 dividido por 2 igual a fundo de consumo dos capitalistas. Suponhamos agora que 2/3 de 600 é igual a 400 libras do fundo de consumo dos trabalhadores e 1/3 de 600 igual a 200 libras do fundo de consumo dos capitalistas. Sob as velhas condições inalteradas de produção, os trabalhadores trabalham a maior parte da jornada de trabalho para si mesmos, 2/3 em vez de meio, e uma parte menor para os capitalistas, 1/3 em vez de meio. Essa divisão modificada da jornada de trabalho pressupõe uma divisão modificada entre os números de trabalhadores que produzem meios de consumo para os trabalhadores e o número daqueles que produzem meios de consumo para os capitalistas. Como a proporção entre o trabalho vivo e a massa dos meios de produção e a proporção entre o valor da força de trabalho e o valor dos meios de produção permaneceu a mesma, isso pressupõe também uma divisão modificada dos meios de produção nas duas grandes classes que produzem meios de consumo, 1A e meios de consumo 1B. A configuração do produto total é igual a constante de 1.200 mais variável de 400 mais valor de 200. O fundo de consumo igual a 600, das quais 400 cabem aos trabalhadores e 200 aos capitalistas. Um número de 1/3 maior de trabalhadores é empregado na produção 1A, 400 libras, em vez de 300. E 400 igual a 300 mais 300 dividido por 3, que é igual a 300 mais 100. Um número de 1/3 menor deles é empregado na produção de 1B. 200 igual a 300 menos 300 dividido por 3, que é igual a 300, menos 100, que é igual a 200. Nota da tradução, colchetes de Marx. O valor do produto dos ramos industriais 1A mais 1B tem de ser igual a 600, igual a variável de 400 mais valor de 200. O valor produto do ramo industrial 1A de 400 e 1B de 200. Pergunta-se agora, como as 400 libras do valor produto se decompõem em constante mais variável mais valor? O número de trabalhadores empregados para produzir 400 libras sob condições iguais de produção tem de ser 1/3 maior que o número de trabalhadores empregados para produzir 300. O valor da força de trabalho empregada para produzir 300 era de 50 libras. Agora, ele tem de ser de 50 libras mais 50 libras dividido por 3, que é igual a 66 e 2/3. Mas essas 66 e 2/3 são pagas extraindo-se o valor da força de trabalho em seu preço antigo. Ocorre que seu preço aumentou em 1/3 para a sociedade inteira, de 300 para 300 mais 1/3, que é igual a 300, que é igual a 400. Assim, o valor da força de trabalho, 1A, é agora igual a 66,2/3 mais 1/3, que é igual a 66 e 2/3, que é igual a 88 mais 8 nonos. Portanto, 1A variável é igual a variável de 88 e 8 nonos. Como o mais-valor é a metade do salário, 1A mais-valor igual a mais-valor de 44,4 nonos e variável mais mais-valor de 1A juntos, que é igual a 133 e 3 nonos, que é igual a 133 e 1/3. O valor dos meios de produção não se alterou, como o número dos trabalhadores aumentou em 1/3. Também o valor dos seus meios de produção necessários aumentou em 1/3. Assim, em vez de 200, temos 200 mais 1/3 de 200, que é igual a 200 mais 66,2/3, que é igual a 266 e 2/3. Portanto, 1A constante igual a 266 e 2/3. E o valor do produto total de 1A é igual a constante de 266 e 2/3, mais variável de 88 e 8 nonos, mais valor de 44 e 4 nonos, que é igual a 266 e 2/3, mais 133 e 1/3, igual a 400. Vejamos agora a segunda parte dos meios de consumo 1B, que é igual a 200. A força de trabalho de 50 libras comporta-se como produto de 300, como a força de trabalho X com o produto de 200.
ou 50 dividido por 300, que é igual a x dividido por 200, vezes x, que é igual a 50 vezes 200 dividido por 300, que é igual a 100 dividido por 3, que é igual a 33 e 1/3. Mas essa força de trabalho é 1/3 mais cara do que antes, portanto, 33 e 1/3 mais 33 e 1/3 dividido por 3, que é igual a 33 e 1/3 mais 11 e 1/9, que é igual a 44 e 4/9. Portanto, 1b tem variável igual a variável de 44 e 4/9. O mais valor de 1b é igual a metade que é igual a 22 e 2/9, somados, mais variável mais valor de 1b, que é igual a 66 mais 6/9, que é igual a 66 e 2/3. Nota da tradução, colchete de Marx. Os meios de produção de 1b eram antes de 200, de capital constante. Eles foram reduzidos para 1/3, ou em 1/3. Reduzidos em 1/3 de 200, que é igual a 66,2/3. Portanto, 200 menos 66 e 2/3, que é igual a 133 e 1/3. Logo, 1b tem constante de 133 e 1/3. Por conseguinte, o produto total de 1b é igual a constante de 133 e 1/3 mais variável de 44 e 4/9 mais valor de 22 e 2/9, que é igual a 200. A classe inteira 1, que é igual a 600 em meios de subsistência, apresenta-se da seguinte forma. 1a. Constante de 266 e 2/3 A, mais variável de 88 e 8/9 A, mais valor de 44 e 4/9 A, mais 1b, que é igual a constante de 133 e 1/3, B mais 44 e 4/9 B, mais 22 e 2/9 B. Constante de 266 e 2/3 de 1A tem de ser trocado por 266 e 2/3 de 2 alfa-alfa, e de fato ela seria igual a variável mais valor de 2 alfa-alfa, se uma parte do capital constante de 2 alfa-alfa não consistisse em mercadorias que entram diretamente em 1A, mas têm de ser repostas como elementos de 2 alfa. E é verdade que, conforme o pressuposto, constante de 266 e 2/3 de 1A troca-se desde o início por mercadorias de 266 e 2/3 de 2 alfa-alfa, das quais apenas uma metade, variável mais valor de 2 alfa-alfa, ao passo que a outra metade, variável mais valor de 2 alfa, que 2 alfa-alfa tem de repor com elementos de 2 alfa. Obtemos, então, 2 alfa-alfa tem constante de 266 e 2/3, mais variável de 88 e 8/9, mais valor de 44 e 4/9. Variável mais valor igual a 133 e 1/3. 1 alfa, constante de 266 e 2/3, mais variável de 88 e 8/9, mais valor de 44 e 4/9, que é igual a variável mais valor igual a 133 e 1/3. Ambos, variável mais valor de 2 alfa-alfa e 2 alfa igual a 266 e 2/3, que é igual a constante de 266 e 2/3 em 1A. Finalmente, no que diz respeito a 2 beta-beta e 2 beta, constante de 133 e 1/3 P igual a variável mais valor, vezes 2 beta-beta mais 2 beta. E distribui-se equitativamente na composição equitativa dos capitais 2 beta-beta, 2 beta e 1 beta. 2 beta-beta, que é igual a constante de 133 e 1/3 beta-beta, mais variável de 44 e 4/9, mais valor de 22 e 2/9. 2 beta, 133 e 1/3, mais variável de 44 e 4/9, mais valor de 22 e 2/9. No que parece, ou no que precede, a única coisa que importa é que constante elevado a x de 1A tem de ser variável y mais valor z igual a 2 alfa-alfa vezes 2 alfa-alfa e 2 alfa. E constante elevado a x de 1b é igual a variável y mais valor z vezes 2 beta-beta e 2 beta. Como constante elevado a x de 2 alfa-alfa e 2 alfa se relaciona com variável y e mais valor z, 2 alfa-alfa e 2 alfa, ou como eles se relacionam uns com os outros, o mesmo valendo para 2 beta-beta e 2 beta é aqui absolutamente indiferente, assim como é indiferente se essa relação é a mesma em 2 alfa-alfa, 2 alfa, 2 beta-beta e 2 beta. Ademais, vê-se que no caso presente, as relações de circulação permanecem as mesmas, porque em 1b são gastas em salário, diretamente em 1a. 3 vezes 44 e 4/9 igual a 133 e 3/9. E reflui para o pagamento do mais valor de 1A, 2 alfa-alfa e 2 alfa, a mesma soma de 3 vezes 44 e 4/9, a qual constitui o mais valor nessas esferas.
Temos como antes, variável de 44 4/9 em 1b, entre outros, mais valor de 44 4/9 em 1a, entre outros. Anteriormente, variável de 50, 1b mais valor de 50 em 1a. Suponhamos agora 1A igual a 350 e 1B 250. Como valor do salário total igual ao valor de 1A e o mais valor total valor de 1B, temos mais valor dividido por variável, que é igual a 250 dividido por 350, que é igual a 25 dividido por 35, que é igual a 5 dividido por 7. O produto de 1A de 350 é 1/6 maior do que anteriormente. O produto de 1A igual a 300, portanto, foi empregada uma força de trabalho de 1/6 maior. 50 libras em força de trabalho dividido por 300, que é igual a x libras em força de trabalho dividido por 350 vezes x, que é igual a 58 e 1/3. Mas os trabalhadores recebem um preço igualmente maior em 1/6. Apenas por isso é necessário empregar uma força de trabalho 1/6 maior. O preço da força de trabalho em 1A é assim 58 e 1/3 mais 58 e 1/3 dividido por 6, que é igual a 58 e 1/3 mais 9, 13 18avos, que é igual a 68 elevado a 1 dividido por 18avos. Temos, além disso, mais valor dividido por variável igual a 5/7. Portanto, mais valor dividido por 68 e 18avos igual a 5/7. Mais valor igual a 48 elevado a 11 dividido por 18avos. 11 18avos. Anteriormente, 200 de constante foi utilizado. Agora, um valor 1/6 maior, que é igual a 200 mais 200 terços, que é igual a 231 e 1/3. Por conseguinte, a composição total do valor produto de 1A é igual a constante 233 e 1/3A mais variável de 68 e 1/8 mais variável de 48 e 11 18avos, que é igual a 350 libras. No que diz respeito à composição de 1B, o valor do produto é 250 em vez de 300. Por conseguinte, a força de trabalho é 1/6 menor. 50 libras em força de trabalho dividido por 300, que é igual a x libras em força de trabalho dividido por 250. Por conseguinte, x igual a 250 vezes 50 dividido por 300, que é igual a 25 vezes 5 dividido por 3, que é igual a 41 e 2/3. Por conseguinte, variável de 1B igual variável de 41 e 2/3, como mais valor e variável dividido por 5/7. Então, mais valor igual a 41 e 2/3, que é igual a 5 dividido por 7. Mais valor igual a 41 e 2/3 vezes 5 e 5/7. Por conseguinte, 1B igual a mais valor, que é igual a 29 e 16 21avos. Logo, 1B igual a constante de 178, 12 21avos. Por conseguinte, o produto de valor de 1B igual a constante de 178, 12 21avos, mais variável de 41 e 14 21avos, mais valor de 29, 16 21avos, que é igual a 250. Constante de 233 e 1/3, 1A igual a mercadoria de 233 e 1/3 alfa-alfa, que, no entanto, é igual a variável mais valor de 2 alfa-alfa, mais variável mais valor de 2 alfa. Por conseguinte, variável mais valor vezes 2 alfa-alfa igual a 233 e 1/3, que é igual, dividido por 2, que é igual a 116 e 2/3, e variável mais valor de 2 alfa igual a 116 e 2/3. Anteriormente, uma força de trabalho de 100 era requerida de 2 alfa-alfa e 2 alfa para pagar um produto de valor de 200, igual a constante de 1A. Do valor de 116 e 2/3 para gerar um produto de valor de 233 e 1/3, seria necessário, portanto, uma força de trabalho 1/6 maior. Mas essa força de trabalho aumentada em 1/6 também é 1/6 mais cara, 116 e 2/3 dividido por 6, que é igual a 19 e 4/9. Por conseguinte, o valor da força de trabalho é igual a 116 e 2/3 mais 19 e 4/9, que é igual a 135 e 10/9, que é igual a 136 e 1/9, cuja metade é 68 e 1/18avos. Por conseguinte, 2 alfa-alfa, variável de 2 alfa-alfa igual a 68 e 1/18avos, alfa-alfa, e 2 alfa, variável igual a 68 e 1/18avos. Por conseguinte, mais valor alfa-alfa igual a mais valor de 48 de 11 18avos,
e mais valor alfa é igual a mais valor de 48, 11/18. Estando pressuposta a composição do capital como 1A, temos então necessariamente 2 alfa dos constante igual a 233 e 1/3, alfa mais variável de 68 e 1/18, mais valor de 48, 11/18, que é igual a 350. 2 alfa, 231 e 1/3 de constante, variável de 68 e 1/18, mais valor de 48, 11/18, que é igual a 350. Além disso, em 2 beta e 2 beta, os capitais são constituídos como em 1B. Obtemos assim, em geral, 1A, constante de 233 e 1/3, mais variável de 68 e 1/18, mais valor de 48, 11/18, igual a 350, mais 1B, que tem constante 178, 12/21 B, mais variável de 41, 14/21 B, mais valor de 29, 16/21, que é igual a 250. 2 alfa igual a constante de 231 e 1/3, variável de 68 e 1/18 e mais valor de 48, 11/18, mais 2 beta, 178, 12/21 de constante, variável de 41, 14/21 e mais valor de 29, 16/21. E 2 alfa, constante de 233 e 1/3, variável de 68, 1/18, mais valor de 48, 11/18, mais 2 beta, que é igual a 178, 12/21, mais variável de 41, 14/21, mais valor de 29, 16/21. Não precisamos percorrer os passos anteriores. 1A, após a dedução de variável de 68, 1/18, que é desembolsado no próprio 1A e reflui para este último por meio da venda de mercadorias aos trabalhadores, 1A, é, quanto ao seu valor, 281, 17/18. Destes, 233 e 1/3 refluem para 2 alfa, 2 alfa, e desta última soma são absorvidos nas esferas 2 alfa e 2 alfa, 136, 2/18. Restam para retornar a 1B de 2 alfa e 2 alfa e de 1A, 97, 14/18, mais 48, 11/18, que é igual a 145, 15/18. O salário inteiro que reflui para 1B, 2 beta e 2 beta, é igual a 41, 14/21, vezes 3, que é igual a 125. Após a reposição do capital monetário variável, B, beta e beta, ainda permanece em 1B um excedente de 145, 15/18, menos 125, que é igual a 20, 15/18. Sob o mesmo pressuposto de antes, a metade desse dinheiro é suficiente para circular mais valor de 29, 16/21 do interior de 1B. Para 1B, ainda resta assim um excedente para circulação subsequente com 2 beta, 2 beta, depois de variável B, beta e beta, terem sido restituídos em forma de dinheiro. Logo, é preciso desembolsar muito menos dinheiro no interior das esferas de 1B, beta e beta, já que de 1A, alfa e alfa, flui o excedente acima do dinheiro necessário para a conversão em dinheiro de variável B, beta e beta. Se, como anteriormente suposto, variável igual a mais valor, de modo que também o valor do fundo de consumo se divide em duas partes iguais, numa metade renda dos trabalhadores, em outra dos capitalistas, então é claro que o capital monetário adiantado em força de trabalho é suficiente apenas para efetuar seu próprio refluxo em todas as esferas, ou seja, para reintroduzir nas diversas classes 1, entre outras, o fundo monetário necessário para o investimento em trabalho, que essa circulação desencadeia uma série de processos de circulação que provocam a conversão de constante em 1A e variável mais valor, 2 alfa, 2 alfa e as conversões de 2 alfa e 2 alfa necessárias para a primeira conversão, além do retorno do capital variável de 1B, 2 beta e 2 beta e as mediações necessárias para isso. Tudo isso foi discutido anteriormente. Nota da tradução, colchetes de Marx. O produto de valor de 1A inteiro é convertido em dinheiro mediante a venda das mercadorias de 1A dos trabalhadores. Ele consiste agora em dinheiro igual a variável de A mais variável de alfa, mais variável de alfa, mais variável de B, mais variável de beta, mais variável de beta. Variável de A permanece em 1A, retorna para este último depois de nele ter sido adiantado. Restam, pois, variável de alfa, B, beta e beta.
Com o dinheiro de variável de B, um A compra mercadorias de um B, realiza seu mais-valor e conforme o pressuposto, como por toda parte variável igual a mais-valor, então variável de B igual a mais-valor de A. Uma soma monetária igual a mais-valor de A basta, portanto, para repor a forma dinheiro de variável de B, para o retorno do capital monetário variável em um B. Mas variável de A, alfa, B, beta e beta, menos variável de A mais variável de B, que é igual a constante de um A, pois o valor de um A é menos variável vezes um A mais valor vezes um A, que é igual a constante vezes um A. Constante de A, portanto, 4 variável ou 2 variáveis mais 2 mais valor, posto que variável é igual a mais valor. Dinheiro para variável de alfa é absorvido em 2 alfa e 2 alfa. Então, os dois mais valores, que inicialmente retornam a um B, ou seja, variável de beta 2 mais variável de beta 2, são aqui absorvidos e percorrem apenas aqueles processos de circulação que servem à mediação desse refluxo. Esses processos de mediação só podem se limitar a que parte de constante de um B se intercambia com variável mais valor de 2 beta, e que o dinheiro assim adequado para mais valor de 2 beta é por fim introduzido mediante a circulação de 2 beta e 2 beta, como forma dinheiro de variável de 2 beta. Diferente é o que ocorre no caso presente em que variável menor que mais valor, ou seja, em que os trabalhadores recebem uma parte do fundo de consumo social maior do que os capitalistas, ou em que sua renda total dos capitalistas, menor que renda total dos capitalistas. Em primeiro lugar, cabe notar que, conforme esse pressuposto, o valor produto 1A menor que o valor produto 1B, cujo valor total é igual ao valor total dos fundos de consumo social. Isso pressupõe não só que os trabalhadores em todas as esferas da produção trabalhem para si mesmos, uma parte maior da jornada de trabalho, ou seja, que o preço do trabalho tenha aumentado, mas também porquanto aqui se é pressuposto um dado número de trabalhadores que mais trabalhadores em 1A e assim em 2 alfa e 2 alfa sejam ocupados do que antes e um número proporcionalmente menor em 1B e assim também em 2 beta e 2 beta. Segue-se, portanto, que variável vezes 1B, 2 beta e 2 beta menor que variável em 1A, 2 alfa e 2 alfa. Porém, segue-se além disso que mais valor de 1B, 2 beta e 2 beta menor que mais valor de 1A, 2 alfa e 2 alfa. Logo, pressupondo-se da mesma taxa do mais valor, a massa do mais valor é maior em relação à massa da força de trabalho empregada ou ao número de trabalhadores empregados, ou seja, é maior nos ramos envolvidos na produção dos meios de consumo dos trabalhadores do que aqueles desenvolvidos ou envolvidos na produção dos meios de consumo dos capitalistas. Se tomarmos o valor produto total de 1B, teremos 1B, constante de 1B mais variável mais valor igual a mais valor de A mais valor de alfa, de B, de beta e de beta. E além disso, mais valor de A mais valor de alfa, maior que mais valor de B, de beta e de beta. O mínimo de dinheiro que tem de refluir para um B, entre outros, é igual a mais valor de A mais valor de alfa mais valor de alfa. Ele é, portanto, maior do que o mais valor a ser realizado em 1B, 2 beta e 2 beta. O produto 1B menos mais valor de B. Ou o produto da constante de B mais variável de B igual a mais valor de A mais valor de alfa e de alfa, mais valor de beta e beta. Constante de B igual a mais valor de A, alfa e alfa, mais valor de beta e B, e menos variável de B. A série 1B, 2 beta e beta é claramente falsa, pois aqui variável mais valor, 2 beta e beta, não é igual à constante de B. Inicialmente, é preciso fixar a grandeza de variável de B, e assim também, pois pressupomos a distribuição igual de capital em 1B, 2 beta e 2 beta, menos em variável de beta e beta. Se partirmos da composição anterior, 300 vezes 1B igual a constante de 200 mais variável de 50 mais valor de 50, temos 50 dividido por 300, que é igual a x dividido por 250, vezes, que é x igual a 250 vezes 50 dividido por 300,
x igual a 25 vezes 5 dividido por 3 e x igual a 41 12/18. Mas o preço da força de trabalho é um sexto maior. Logo, x igual a 41 18avos mais 41 12/18 dividido por 6, que é igual a 41 mais 12/18 mais 6 mais 17/18, que é igual a 48 11/18. Portanto, variável de B, 1, igual a 48 11/18, que é igual a 48 11/18 de variável. Mais valor dividido por variável igual a 5 dividido por 7. Mais valor dividido por 48 11/18 igual a 5 dividido por 7, mais valor igual a 48 11/18 vezes 5 dividido por 7. Mais valor igual a 34 mais 91 126avos. 41 vezes 5 igual a 240, 11/18 vezes 5 igual a 55 18avos, igual a 3 1/18. Por conseguinte, 48 11/18 vezes 5 igual a 243 1/18. 243 dividido por 7 igual a 34 5/7. 1/18 dividido por 7 igual a 1 dividido por 18 vezes 7, que é igual a 1 dividido por 126. Por conseguinte, mais valor igual a 34 5/7 mais 1 126avos igual a 34 mais 5 vezes 18 dividido por 7 vezes 18, mais 1 dividido por 126, que é igual a 91 126. Constante de B igual a 250, 48 11/18 mais 34 91 126avos. Ou 250 menos 48 77 dividido por 126 mais 34 91 126avos. Constante de B igual a 166,84 dividido por 126 e 2 vezes variável de B mais valor de B. Por conseguinte, mais valor igual a 34,91 dividido por 126. Por conseguinte, constante igual a 250 menos 48 11/18 mais 34,91 126avos. Constante de B igual a 166,84 126avos. 166,84 126avos de constante mais 48,77 126avos de variável, mais 34,91 126avos de mais valor igual a 250. Temos, portanto, um B igual a constante de 166,84 126, mais variável de 48,77 126, mais valor de 34,91 126avos. Mas variável de 48,77 126 é igual a variável 48 11/18, ou seja, igual a mais valor de 48 11/18 A. Assim, avaliamos erradamente o percurso no primeiro pressuposto, no qual M igual a mais variável, ao acreditarmos que mais valor de A cobre variável de B. Porquanto, estava suposto que mais valor igual a variável. Aqui, em que variável menor ou maior que mais valor, mostra-se que variável dividido por mais valor é igual a 7 dividido por 5, logo variável igual a 7/5 de mais valor. Apesar disso, mais valor de A igual a variável de B e mais valor de A menor que variável de A e mais valor de B menor que variável de B. Poderíamos ter chegado a esse resultado a priori. Temos, pois, primeiro, valor produto de um B igual a constante de B mais variável de B mais valor de B. Segundo, constante de B igual a variável de beta-beta mais valor de beta-beta mais variável de beta mais valor de beta. A parte constante de capital do produto 1B encontra-se, pois, numa forma na qual ela entra integralmente no consumo dos capitalistas, exatamente como no setor 1, constante de A entra integralmente no consumo dos trabalhadores. Portanto, constante de B tem de ser integralmente reposto pelos meios de produção beta-beta. Mas, como constante de B, segundo seu valor menor que variável de beta-beta mais valor de beta-beta, isso só é possível porque uma parte de constante de beta-beta, isto é, a parte das mercadorias que representa a parte constante do beta-beta, entra na produção de constante de B. E apenas uma parte de constante de beta-beta pode entrar na reprodução de constante de beta-beta, enquanto a outra parte tem de ser convertida na forma natural de mercadorias de 2-beta. Essa parte do produto de 2-beta, que repõe uma parte da constante de beta-beta, é o excedente desse produto de beta, acima da parte deste último que constitui constante de beta, que produz constante de beta para constante de beta-beta igual a variável de beta mais valor de beta.
Se este não fosse o caso, existiria somente a classe 2-beta e não a classe 2... Existiria somente a classe 2-beta-beta e não a classe 2-beta. Terceiro ponto. O valor do produto 1b é, portanto, igual a variável beta-beta mais valor beta-beta mais variável beta mais valor beta mais variável b mais valor b. Além disso, porém, quarto ponto, o valor do produto 1b é igual a mais valor de A mais valor de alfa-alfa mais valor de alfa mais valor de B mais valor de beta-beta e mais valor de beta. Pois o mais valor social de A, alfa-alfa, alfa, beta, beta-beta e B igual ao valor do produto de um B ou ao fundo de consumo dos capitalistas. Sua renda é igual ao valor de seu fundo de consumo, exatamente como a renda dos trabalhadores, que é igual ao valor do produto de um A, ao fundo de consumo dos trabalhadores. Segue-se, pois, quinto ponto. Mais valor de A, mais valor de alfa-alfa, de B, de beta-beta e beta, igual a variável de B, mais valor de B, variável de beta-beta, mais valor de beta-beta, variável de beta e mais valor de beta. Excluindo-se dos dois lados dessa equação, mais valor de B, de beta-beta e beta, restam. Sexto ponto. Mais valor de A, de alfa-alfa, de alfa, igual a variável de B, mais beta-beta, mais beta. Ou o valor do mais valor produzido em um A, mais um alfa-alfa, mais um A, alfa, tem de ser igual à soma dos salários desembolsados em 1B, 2 beta-beta e 2 beta. O resultado disso é absolutamente simples. O produto de 1B é igual a 1, constante de B, mais variável de B, mais valor de B. Ou 2, igual a variável de beta-beta, mais valor de beta-beta, mais variável de beta, mais valor de beta, mais variável de B, mais valor de B. O produto inteiro de 1B consiste em meios de consumo dos capitalistas. O valor desse produto é igual à soma das rendas dos capitalistas, que é igual à soma do mais valor que os capitalistas de todas as classes têm para consumir. Desse produto, os capitalistas de 1B possuem para consumir in natura apenas mais valor de beta, de B e de beta-beta. Isto é, a soma do mais valor que é produzido nessas próprias classes, 1B, beta-beta, 2 beta-beta e 2 beta. Se consumissem mais, eles consumiriam individualmente uma porção do seu capital constante de B, ou de variável de B. Eles não poderiam, assim, continuar a produção na mesma escala. Após a dedução dessa parte do produto que recai sobre seu fundo de consumo, resta a variável de B mais variável de beta-beta e de beta. Esta é a parte variável do capital de 1B, mas tal parte existe numa forma natural, na qual é consumida não pelos trabalhadores que a produzem, mas pelos capitalistas. O valor dessa parte do produto é adiantado em dinheiro pelos capitalistas de 1B aos trabalhadores de 1B. Esse dinheiro se distribui entre 1A, 2 alfa-alfa e 2 alfa. Como variável de B, beta-beta e beta, precisa ser comprado em forma natural de 1A, 2 alfa-alfa e 2 alfa, pressupondo-se a reprodução simples, então é claro que variável de B, beta-beta e beta tem de ser igual a mais valor de A, de alfa-alfa e alfa, pois o valor de variável de B, beta-beta e beta só pode ser coberto pelos capitalistas de 1A, 2 alfa-alfa e 2 alfa, com sua soma de mais valor de desembolsável em meios de consumo. Em toda essa exposição é algo inteiramente acidental, tanto em 1A, 2 alfa-alfa, 2 alfa, como para 1B, 2 beta-beta e 2 beta, que conforme nosso pressuposto, por exemplo, variável de A igual a variável de alfa-alfa e variável de alfa-alfa igual a variável de A, bem como variável de B igual a variável de beta-beta e variável de beta-beta igual a variável de beta. Além disso, que mais valor de A é igual a mais valor de alfa-alfa, que é igual a mais valor de alfa, e mais valor de B igual a mais valor de beta-beta, que é igual a mais valor de beta. Variável de A poderia ser maior que variável de alfa-alfa, assim como mais valor de A maior que mais valor de alfa-alfa, entre outros. Do mesmo modo, 2 beta e 2 beta-beta. A única lei é a seguinte: constante de A igual a variável de alfa-alfa, mais valor de alfa-alfa, mais valor de alfa. Constante de B igual a variável de beta-beta, mais variável de beta, mais valor de beta-beta e mais valor de beta. Finalmente, mais valor de A, mais valor de alfa-alfa, mais valor de alfa, igual a variável de B, mais variável de beta-beta, mais variável de beta. Nota da tradução, colchete de Marx.
Os produtos de um A igual a, primeiro, constante de A mais variável de A mais valor de A igual a variável de A mais variável de alfa, de B, de beta, e de beta. Se eliminarmos variável de A em ambos os lados dessa equação, teremos, segundo, constante de A mais valor de A igual a variável de alfa, de B, de beta e beta. Por conseguinte, terceiro ponto, variável de alfa mais valor de alfa, variável de A, alfa, mais valor de alfa, mais valor de A, igual a variável de alfa, mais variável de alfa, mais variável de B, mais variável de beta, mais variável de beta. Se eliminarmos os membros iguais, temos mais valor de alfa e de A, variável igual a variável de B, beta e beta. Chegamos ao mesmo resultado, pois, tanto partindo diretamente de um A quanto de um B, constante de A igual a variável de alfa, mais valor de alfa, mais variável de alfa, mais valor de alfa. Do mesmo modo, constante de B, variável de beta, mais valor de beta, mais variável de beta, mais valor de beta. Agora vemos que a circulação do conjunto das classes 1A e 1B fornece o dinheiro que constante de A realiza, e por conseguinte que variável alfa mais valor alfa mais variável alfa mais valor alfa também circula. Em contrapartida, ele não fornece a constante de B o suficiente para circular seu equivalente de variável de beta, mais valor de beta, mais variável de beta e mais valor de beta. Ela fornece apenas o suficiente para circular como parte dele, igual a variável beta e beta. Na realidade, porém, do dinheiro que flui para um B e que realiza constante de 1 mais variável de A, constante de A mais variável de A do setor 1, uma parcela de valor igual a mais valor de A, diretamente para um B. E outra parcela de valor de constante de A deixa em 2α e 2α apenas uma soma, igual a variável de alfa e variável de alfa, enquanto a outra soma, mais valor de alfa mais valor de alfa, ele remete a 2 beta e 2 beta por intermédio de um B. Mas como mais valor de A mais valor de alfa e de alfa igual a variável de B mais variável de beta e beta, assim circula a soma monetária, já que constante de A mais valor de A realizou variável de B mais variável de beta e beta. E essa circulação inteira se decompõe por fim no refluxo dos capitais monetários variáveis igual a variável alfa, beta e beta. Do mesmo modo como a soma monetária que o produto de um A realiza inicialmente após a dedução de variável A, que é desembolsada em um A e retorna a este último, é formada pelos capitais monetários variáveis desembolsados em diferentes classes, além de um A, variável de alfa, B, beta e beta. Do dinheiro que um A originalmente converte em dinheiro, portanto, a soma de todos os capitais monetários variáveis desembolsados, uma parte de variável A é desembolsada e absorvida no próprio 1A, ou seja, não entra mais na circulação geral. Uma outra parte de igual mais valor de A reflui diretamente para um B. É diferente se essa parte de mais valor de A igual, menor ou maior que variável de B. Enquanto ela não cobre variável de B, é preciso que mais valor de alfa e alfa seja maior que variável de beta e beta, quando apenas a soma de mais valor de A, de alfa e alfa é igual a variável de B, beta e beta. Esse dinheiro todo reflui num primeiro momento para um B, que então converte variável de B em dinheiro e lança o restante na circulação. Em contrapartida, constante de A igual a variável alfa mais valor de alfa mais variável de alfa mais valor de alfa. Só que se move por meio das últimas classes, promove circulação entre 1A, 2α, entre 2α e 2α, mas depois de promover as trocas necessárias entre essas diversas classes, esse dinheiro não permanece nesta última, mas repõe o capital monetário variável de um B, 2 beta e beta. E medeia esse capital por meio de diferentes intercâmbios. O fundo monetário igual a 1A é fornecido pelo conjunto das classes na proporção da grandeza respectiva de seu capital variável. Esse fundo monetário repõe da variável de A, que foi adiantado no próprio 1A. Ele realiza variável mais valor vezes alfa mais alfa. E descarta variável vezes alfa mais alfa. Envia para um B a soma monetária igual a mais valor de A
de alfa alfa e de alfa e realiza aqui diretamente variável de B. E então, variável beta beta mais beta. Com isso, seu curso está completo. Ele não percorre cursos subsequentes. As demais variações de posição das mercadorias que ele provoca entre 1B, 2 beta beta e 2 beta são apenas estágios mediadores para o refluxo ou rotação do capital monetário variável. É o capital monetário variável, portanto, que medeia todas as transações. Porém, permanece como excedente uma parte do mais-valor de igual a 1B, 2 beta beta e 2 beta, que não circula por meio dele e para cuja circulação tem de ser adiantado uma soma própria de dinheiro. No movimento efetivo, o dinheiro para o mais-valor pode, por exemplo, ser adiantado em todas as classes, tanto quanto o capital variável tem de ser adiantado em todas as classes, nas quais os movimentos se entrecruzam. Por exemplo, 2 alfa alfa comprou mais produtos sem a mediação do refluxo de dinheiro de 1A, mas isso não altera em nada a questão. Dada determinada velocidade da rotação, a soma que se encontra efetivamente em curso e a soma por ele mantida em movimento não pode ser maior que o dinheiro necessário para a realização do produto inteiro de 1A. Naturalmente, ele será tão menos necessário para isso quanto mais numerosas forem as transações, quanto maior for o número de cursos que medeiam as rotações. Isto é, para a conversão de dinheiro do capital variável mais a parte do mais-valor, igual ao 1B, 2 beta beta mais 2 beta, quanto mais variado for o desembolso de dinheiro para mais valor nas diversas classes, tanto mais será preciso ou efetuar retenções inúteis de dinheiro, porquanto circula uma quantidade de dinheiro maior do que a exigida pelos métodos normais, ou o que é desembolsado para o mais-valor, por exemplo, em 1A, 2 alfa alfa e 2 alfa, não precisa ser desembolsado em 1B, 2 beta beta e 2 beta.